Sabe como toda boa história de investigação começa? Com uma pista, né? Pois é, e a nossa começa aqui, com este documento oficial. Parece simples à primeira vista, mas, olha, ele esconde uma história fascinante sobre propósito. Então, vamos direto aos fatos. A gente está em 25 de março de 2024. A Junta Comercial de Minas Gerais bate o martelo, certifica um novo registro. Pronto. Temos um lugar, uma data, um selo oficial. É aqui que tudo começa. E o nome da empresa? Bom, é Unitesa, Clube de Descontos LTDA. Ok, um clube de descontos. Parece bem direto, né? Super comum. Mas segura essa informação porque, como a gente vai ver, as aparências podem enganar. E muito. Pois é, e é exatamente aqui que a história começa a ficar interessante, o mistério se aprofunda. Porque a gente se pergunta, tá, mas o que um clube de descontos faz, na prática? A resposta tá lá no contrato social, e olha, ela é, no mínimo, surpreendente. E aí, quando a gente vai ver a lista de atividades oficiais, a confusão só aumenta. Pensa comigo. Teleatendimento, ok. Comércio de roupa, beleza. Organização de festas, treinamento, logística e, de repente, do nada, apoio à produção florestal. Hã? Que mistura é essa? É uma combinação pra lá de eclética, né? A grande pergunta é, qual é a ligação entre tudo isso? Quer dizer, um clube de descontos que mexe com floresta e organiza viagem não faz muito sentido, né? Claramente, só o nome e essa lista de atividades não contavam a história completa. A gente precisava ir mais a fundo. Então, o próximo passo da investigação foi focar em quem? Na pessoa por trás do nome. Quem registrou a empresa. Porque, muitas vezes, a alma de uma empresa é um reflexo direto da visão de quem a criou. E a chave do mistério está aqui, no nome do administrador, Jefferson Robson Amâncio. Demos uma busca rápida e, bingo! Algo totalmente inesperado. O mesmo nome aparece como autor de um livro. E aí, de repente, a história muda de figura completamente. A gente sai do mundo burocrático dos registros e entra no universo das ideias. E o mais curioso? Esse livro não tem nada a ver com o clube de descontos nem com logística. Ele fala sobre uma filosofia. Uma filosofia que, como a gente foi descobrindo, é a verdadeira alma, o coração dessa empresa. O livro é sobre ESG. Para quem talvez não esteja familiarizado, ESG é uma sigla que vem do inglês para ambiental, social e governança. Basicamente, são os três pilares que a gente usa para medir o quão sustentável e ética uma organização realmente é. E olha que interessante, na biografia do autor, a gente encontra a motivação dele, a essência de tudo. Tem uma citação que mostra uma inspiração muito forte na ideia de mediação, de justiça, como ferramentas para transformar o mundo. Ou seja, isso aqui vai muito além de negócios, né? É quase uma missão de vida. E aqui está o pulo do gato. Essa filosofia toda não ficou só no papel, só nas páginas do livro. Ela virou o projeto, sabe? A planta baixa de um modelo de negócio real, prático, que dá para colocar em ação. É nesse ponto que a filosofia realmente ganha vida. A empresa foi lá e criou uma metodologia própria, um framework que eles chamam de MESG. E o que isso faz? Transforma todos aqueles ideais em um processo bem prático. A grande sacada deles foi pegar o SG, que já é conhecido, e colocar uma letrinha a mais na frente, o M. E esse M é de quê? De mediação. E essa mediação se torna a base para tudo, para as decisões ambientais, sociais, de governança. Uma abordagem bem diferente, né? Realmente única. E como isso funciona na prática? Bom, eles criaram um processo com 6 passos, bem claros, bem diretos. Começa com uma coisa simples, como definir o problema em uma frase, e vai até as revisões trimestrais. É basicamente pegar aquela ideia abstrata de fazer o bem e transformar num processo de gestão que dá para ver, que dá para medir. Ok, então agora é a hora de conectar todos os pontos. A gente começou com um documento que não fazia sentido nenhum, né? E agora, peça por peça, o quebra-cabeça foi se montando e a gente finalmente consegue ver a imagem completa. Lembram daquele nome Unitesa? Pois é, olha só o logo. Agora tudo se encaixa. O slogan, unindo clientes e empresas. Unitesa, unir, mediar, conectar. Faz todo sentido. A pista estava ali o tempo todo, bem na nossa cara. E é assim que a nossa jornada se completa. De um lado, a gente tinha a papelada, a parte legal, aquela lista de atividades genéricas que não tinha pé nem cabeça, e do outro, o que a gente descobriu?
o propósito real, uma missão focada em ESG, em mediação. É a diferença gritante entre a casca burocrática e a verdadeira alma do negócio. No fim das contas, a história da Unitesa é um exemplo incrível de como a filosofia, a paixão pessoal de um fundador, não precisa ser só um hobby. Pelo contrário, pode ser o motor que transforma uma empresa que seria comum em um veículo para uma missão muito maior. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar, né? No mundo com tantas empresas que parecem só visar o lucro, de que forma uma paixão pessoal, um conjunto de valores bem definidos, pode de fato redefinir o verdadeiro propósito de um negócio? Fica aí a reflexão.